Olá, pessoal, e bem-vindos a esta análise detalhada de um projeto legislativo bem robusto, desenhado para legalizar e regulamentar de vez a educação domiciliar, o famoso homeschooling aqui no Brasil. Nossa ideia hoje é traduzir e desempacotar todo esse jargão jurídico de forma super imparcial e direta. Pensem na situação de milhares de famílias que hoje vivem num verdadeiro limbo. Elas estão educando os filhos em casa, mas navegando em águas sem qualquer sinalização ou segurança. O que vamos ver agora é a planta baixa criada exatamente para resolver esse problema. A grande pergunta que nos guia é a seguinte: como é que um país constrói, do zero, uma estrutura para tirar o homeschooling de uma área totalmente cinzenta e transformá-lo numa realidade regulamentada? Na prática, viver nesse limbo hoje significa ter um medo constante de repercussões legais, como enfrentar uma denúncia de abandono intelectual, simplesmente pela escolha de educar em casa. O documento que estamos destrinchando propõe um modelo cheio de detalhes para acabar com esse medo e trazer regras super claras. Nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos bem rápidos. Primeiro, o cenário atual. Segundo, a proposta de emenda. Terceiro, os deveres das famílias. Quarto, o papel do Estado. E, finalmente, a avaliação jurídica de tudo isso. Começando pela etapa 1. O cenário atual do homeschooling, ou seja, o nosso limbo jurídico. Olha só que situação curiosa e que ilustra perfeitamente o problema. O Supremo Tribunal Federal, o STF, bateu o martelo dizendo que educar em casa não é inconstitucional. O método é sim permitido pela Constituição, mas tem um enorme porém aí. O STF determinou que a prática precisa de uma legislação específica para poder acontecer na vida real. É como ter um carro que é totalmente legal, mas não tem nenhuma lei de trânsito na rua. Sem essas regras, é quase impossível dirigir com segurança. Essa falta de leis deixou tudo paralisado e as famílias totalmente vulneráveis. Para corrigir essa lacuna, a primeira coisa que o projeto faz é oficializar o que é, de fato, o homeschooling. E rola uma mudança de conceito vital aqui. A educação deixa de ser focada na obrigação de ir a um prédio físico e passa a ser definida legalmente como um conjunto de práticas pedagógicas que acontecem num ambiente privado. E um detalhe que costuma surpreender muita gente: o ensino não precisa ser feito única e exclusivamente pelos pais. A própria lei abre espaço para que profissionais contratados pela família conduzam essas atividades. Avançando para a parte 2 da nossa análise, a proposta de emenda, a grande mudança constitucional. A mudança de mentalidade proposta aqui é gigante. A ideia é remover a obrigatoriedade absoluta e histórica de que o ensino só acontece com matrícula e presença física numa escola formal. No lugar disso, entra o princípio da liberdade de escolha da família. Entender o tamanho dessa alteração é fundamental, porque a legislação tira o peso exclusivo da instituição tradicional e transfere uma grande parte do poder de decisão para a autonomia da família. É um novo direito que se abre, desde que essa opção seja feita de maneira muito formal e oficial. E a justificativa jurídica deixa muito claro que o Brasil não está, de forma alguma, inventando a roda. O objetivo é harmonizar a nossa Constituição com o que o STF já disse e também alinhar o país com práticas de democracias consolidadas lá fora. Estamos falando de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Nesses lugares, o homeschooling já é algo estruturado há décadas, com milhões de estudantes dando muito certo no formato. Basicamente, o Brasil está olhando para um histórico internacional testado e aprovado para pavimentar o seu próprio caminho. Vamos para o terceiro ponto, as regras para as famílias. Como ficam os deveres na prática? Muita gente acha que o homeschooling é só ensinar no conforto do sofá sem dar satisfação a ninguém, mas não é bem assim. A lei exige a criação de uma verdadeira mini-burocracia dentro de casa. Embora não precise de uma autorização governamental prévia para começar, a família tem o dever de declarar formalmente essa escolha, manter registros rigorosos e contínuos de cada atividade e, o mais importante, seguir os conteúdos mínimos da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, não basta ensinar, tem que documentar e provar que o trabalho está sendo muito bem feito. Quarto ponto do nosso trajeto, o papel do Estado, com todas as suas avaliações e limites. Aqui existe um equilíbrio super interessante, como um cabo de guerra muito bem desenhado. De um lado, o Estado tem a permissão e até o dever de fazer avaliações periódicas para medir oficialmente o progresso de quem estuda em casa. Mas, do outro lado, existem proibições claríssimas. O Estado não pode impor conteúdos extras que passem do mínimo essencial, não pode cobrar frequência presencial de forma disfarçada e, de jeito nenhum, pode punir a família só por ter escolhido esse método. Essa fronteira é crucial para garantir que a supervisão não vire um policiamento abusivo.
Além disso, as regras garantem que o estudante jamais vire uma ilha, totalmente isolado da sociedade e do sistema de ensino maior. Estudar em casa não fecha as portas para o mundo. O texto garante com todas as letras o direito de fazer provas como o Enem e o Enseja, garantindo o caminho para a universidade. Tem direito também à certificação oficial de conclusão. E, se por acaso a rotina ou as finanças da família mudarem, a porta de volta para a escola regular tradicional está sempre aberta. É um sistema altamente flexível. Chegamos ao quinto e último ponto, a avaliação jurídica da proposta, a nossa rede de segurança legal. No que diz respeito à proteção da criança, o texto dá um direcionamento muito específico para o Conselho Tutelar, e essa é uma mudança de visão fortíssima. A regra diz que o órgão de proteção só pode intervir se houverem indícios concretos e reais de que os direitos da criança estão sendo violados. Isso remove o que a gente chama de presunção automática de risco. Em vez de olhar para a família que faz homeschooling com suspeita logo de cara, o Estado passa a confiar na boa intenção dela por padrão. A investigação só acontece se houver uma evidência clara de negligência. No fim das contas, a conclusão do parecer interno é de que esse projeto atende em cheio aos comandos do Judiciário. Pensem nisso como a construção de uma ponte sobre um desfiladeiro super desafiador. De um lado, a gente tem o direito inegável à liberdade e à autonomia das famílias. Do outro lado, existe o direito inegociável da criança ao desenvolvimento pleno. O documento defende que a proposta legislativa consegue ancorar de forma muito firme esses dois lados, dando segurança jurídica para todo mundo, sem afrouxar a proteção das crianças. O que nos deixa com uma reflexão importantíssima para encerrar. Será que toda essa arquitetura jurídica complexa realmente consegue atingir o equilíbrio perfeito na vida real? Harmonizar a liberdade privada da família com o dever de proteção do Estado é, sem dúvida, um dos maiores quebra-cabeças que a gente tem na atualidade. Vale muito a pena pensar sobre como a aprovação prática de um modelo assim pode remodelar o futuro da educação e da sociedade ao longo dos próximos anos. É literalmente uma mudança de era batendo a porta. Pessoal, muito obrigada por acompanharem essa análise com a gente até o fim.